apresentações diárias, obviamente. E agora a gente vai chamar nosso primeiro convidado do dia, o Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Gustavo, seja muito bem-vindo. Prazer falar contigo novamente. Muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite para estar na BMC mais uma vez. Gustavo, a gente viu aí nos últimos dias, né, uma discussão bastante acalorada a respeito do juro aqui no Brasil. Muitos projetando que é necessário haver uma reprecificação, é necessário haver uma elevação da taxa básica de juros nas próximas reuniões e chegou até a assustar, né, o patamar em que alguns economistas falaram, cerca de 12% no fim agora de 2024. Eu queria entender um pouco da sua visão, queria entender se você compactua com essa percepção, você tem essa visão também da necessidade de uma elevação importante da taxa de juros até esse patamar e os argumentos, né, necessários para que o juro chegue nesse patamar. Como que está a sua visão, como que está a sua avaliação sobre esse cenário? Bom, a elevação de taxa de juros é o nosso cenário. Por enquanto, a gente está com uma probabilidade até que alta de 40%. Nosso cenário base aqui é de uma manutenção ainda em setembro de 10,50, mas, de novo, a probabilidade pessimista de elevação está no nosso radar, como pela grande maioria dos economistas que a gente está observando nos últimos dias, como você bem trouxe. A minha dúvida, para que o pessimista não se torne nosso base, é que a gente quer observar ainda algumas variáveis macroeconômicas nas próximas semanas. Por exemplo, vamos aguardar as falas do Powell, a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos poderá exercer uma pressão baixista do nosso câmbio, do patamar aí hoje de 5,45, pode ter uma valorização importante. As expectativas no Boletim Focus, que são utilizadas nos modelos do Banco Central, caíram pela segunda semana consecutiva. Hoje, se não me engano, a expectativa de inflação para 2025 foi para 3,91. É claro que elas continuam desancoradas e que precisam dar uma direção mais sustentável à meta de 3%. Mas essas pequenas movimentações nas duas últimas semanas são importantes. Minha dúvida é, será que elas vão continuar assim? Se sim, talvez o Banco Central tenha uma pressão menor para a elevação de juros. Mas uma coisa a gente não pode negar, a atividade econômica está vindo mais forte do que esperado, o hiato do produto, ao nosso ver, está positivo. Então, no fundo, a gente está no momento, ao meu ver, no nosso cenário, de aguardar os próximos dados para poder entender se teremos realmente um cenário pessimista nosso de elevação de 25 basis points em setembro ou teremos manutenção. E aí, dependemos um pouco do gatilho externo de corte de juros e impacto para as variáveis macroeconômicas aqui no Brasil e também a evolução dos próximos da inflação, expectativas que eu acho que vão poder mais dar clareza sobre o Banco Central. E para finalizar, antes de voltar, eu acho que tem uma questão fiscal importante, que ao nosso ver o governo deverá cumprir com o limite inferior da meta após sinalizações de diversas autoridades que vão cumprir o arcabouço a qualquer custo, fizeram um contingenciamento importante. Se cumprirem com a meta, com a banda inferior, eu acho que isso pode trazer um alívio também no curto prazo. Ô Gustavo, eu vou só pedir para você reconectar, por gentileza. Está cortando, a gente está com alguma dificuldade de ouvi-lo com clareza, por mais que a gente tenha conseguido ouvir essa resposta, provavelmente para as próximas a gente vai ter alguma dificuldade. Nesse sentido, eu já quero chamar aqui, 10h37, o Vandic Silveira, economista, nosso comentarista de todas as semanas. Vandic, seja muito bem-vindo aqui à programação, bem-vindo mais uma vez a essa bancada, um prazer falar contigo, muito bom dia. Bom dia, Felipe, bom dia, Isa, bom dia a todos que nos assistem, ao Gustavo que está reconectando. Estou às suas ordens. E a pergunta é a mesma, Vandic, que eu fiz para o Gustavo. Essa projeção de 12% no juro ainda em 2024, ela é normal, ela é plausível e eu queria entender um pouco dos seus argumentos. Eu sei que você, semana após semana, fala da necessidade de elevar o juro por conta do cenário, mas a minha questão é a magnitude que está sendo projetada. É uma magnitude
plausível chegar a 12%, algo que a gente não vê há um bom tempo, desde o ciclo de corte de juros aqui no Brasil. O nosso cenário está tão deteriorado assim para a gente ter que chegar nesses níveis? É plausível sim, Felipe. Eu tenho avisado isso há bastante tempo. Eu fui o primeiro economista, e não falo isso com gosto, mas eu falo isso porque eu fiz a análise. Então eu diria o seguinte, eu fui o primeiro economista a apontar que não existia nenhuma chance de juro abaixo de 10%. Isso há mais de um ano atrás. Eu continuo dizendo o seguinte, a situação fiscal do Brasil está fora de controle. Não adianta cortar 15 bilhões e fazer contingenciamento de 33. Nós vamos precisar de um número que se aproxime mais de alguma coisa como uns 70 bilhões, 80 bilhões para ficar no 0 a 0, porque o gasto está fora de controle. A gente tem um problema muito sério com os gastos que são mandatórios, que você tem que gastar, impositivos, e isso cria grandes problemas, porque nós temos uma política, principalmente da valorização do salário mínimo, que tem impactado no centro do alvo um dos maiores gastos que o Brasil tem, que é a Previdência. Então, entre Previdência e BCP, nós vamos gastar esse ano mais de R$1 trilhão. Nós estamos falando de 10% do PIB para esses gastos, e isso está pressionando demais. Pelo outro lado, nós temos transferências que nunca se transferiu tanta renda no Brasil. São 111 milhões de pessoas no Brasil, de uma população de 207 milhões de pessoas que recebem o cheque do governo. Dessas, 59 milhões de pessoas recebem Bolsa Família. Não é à toa que os serviços estão bombando, não é à toa que nós temos demanda crescente, não é à toa que nós estamos batendo no hiato do produto. Isso, além do fato do câmbio ter se desvalorizado muito repentinamente, isso tem gerado pressão inflacionária. Como eu vejo que não existe chance de um juro real no Brasil em torno de 5%, não tem chance de algo menor que 5%, 6%. Mais a inflação projetada, expectativa em 4,5%, nós temos aí só nisso 9,5%. Em cima disso tem o risco país, que é o risco político. Então 12 é perfeitamente plausível. Eu não acho que vai ser uma pancada direto, mas eu acredito que a gente pode chegar sim no cenário de 12%. E tem um outro ponto. Na literatura econômica, nós temos uma parte em macroeconomia e em banking and finance destinada à credibilidade do Banco Central em lutar contra a inflação. Normalmente, para você reformular e reancorar as expectativas, você precisa dar a vulga paulada, que eu venho argumentando há bastante tempo. Então, o gradualismo é importante, mas de vez em quando a gente precisa inverter, já que essas expectativas em função do fiscal estão muito deterioradas, muito deterioradas. A gente vê na ponta longa dos juros. Então, se a gente não tiver algo que surpreenda o mercado e fale, esse Banco Central e inclusive o Banco Central novo, com o novo presidente, tem credibilidade para lutar contra a inflação, a única maneira é sinalizar, né? A gente usa então até muito teoria dos jogos para simular esse tipo de situação. E o que fica para mim? A mensagem tem que ser uma pancada forte. E eu acho que é por isso, a minha visão é que entre o risco país, esse risco inclusive do Banco Central novo, mais a situação do hiato produto, a atividade está batendo nesse ato produto, as transferências e a situação fiscal, é necessário um aperto monetário rigoroso. Muito bem, Vandic. A gente vai continuar conversando contigo, mas também já chamar o Gustavo Sung, que já está de volta, reconectado. Tudo tranquilo agora contigo, Gustavo. Obrigado pela reconexão. E aí eu queria voltar contigo, né, nessa percepção, estendendo um pouco do seu comentário anterior, porque a gente até vê, né, os indicadores são muito importantes, o cenário, claro, interno e externo é muito importante, mas a gente vê, como destacado também aqui pelo Vandic, a questão do fiscal, né, bastante relevante nessa análise e nessa percepção.
A gente sabe que até o dia 31 vai ser um dia muito importante porque existe a expectativa de apresentação do orçamento, né? Apresentar o que vai ter, né, de corte, o que não vai ter, se vai conseguir cumprir as perspectivas, a meta para o ano que vem, ou pelo menos no papel. Queria entender um pouco dessa visão, porque os economistas, né, estão projetando já essa elevação antes da apresentação do orçamento. O governo tem como sinalizar, tem como mostrar, tem como convencer talvez o mercado de que não é necessário fazer grandes movimentos na taxa básica de juros sob o viés do fiscal? Tudo bem agora, vocês conseguem me bem, tá travando menos? Sim, tá ótimo. Maravilha. Bom, é possível o governo sinalizar, mas eu acho que ele vem sinalizando há algum bom tempo que vai cumprir a qualquer custo o arcabouço fiscal. Mas a gente precisa de ações concretas. Ele apresentou uma com contingenciamento feito e eu acho que ele vai precisar continuar sinalizando essa mesma trajetória para os próximos relatórios e até a apresentação do orçamento para continuar tentando ganhar a credibilidade, que é uma palavra muito importante que foi usada aqui, do novo arcabouço. E aí o governo vai ter 3 possibilidades. Mudar a meta, que eu acho que vai ser algo ruim, para mudar uma meta de novo, de um arcabouço que acabou de ser aprovado. Além disso, ele pode aceitar que não vai cumprir a meta e aceitar os gatilhos, que poderão reduzir as despesas para os próximos anos, ou cumprir a meta. E é essa questão que a gente está observando agora, que para esse ano, dadas as últimas sinalizações, e se cumpri-las, é possível cumprir com a banda inferior da meta e ajudar a reduzir um pouco o fiscal. Mas a foto é boa, o problema é que o filme é ruim, que a gente vai continuar tendo uma dívida pública que vai continuar subindo. E aí acho que esse é o ponto trazido aqui anteriormente também, que os gastos obrigatórios vão continuar crescendo, todas as indexações vão pressionar o orçamento e o governo vai ter que resolver isso, não sei se esse ou o próximo governo vão ter que resolver, porque senão a dívida pública vai ficar realmente insustentável e aí isso vai afetar as outras variáveis macroeconômicas. Na questão de juros que a gente estava conversando, eu só queria citar novamente que a gente está dependente dos próximos dados, das próximas semanas, mas a probabilidade a gente tem de 40% de alta em setembro, de 25 basis points, terminando um juros acima aí de 11% no final deste ano, se a gente vir uma deterioração ainda nas próximas semanas. Ô Gustavo, e aí, tentando entender um pouco da movimentação do mercado, né? O que já estaria no preço aí em relação a essa elevação de juros? A gente pode ter uma movimentação do mercado em si, né? Seja em relação aos títulos de renda fixa, seja até mesmo Bolsa de Valores, tendo um movimento mais firme, mais forte, até mesmo em cenários de máximas históricas. A gente pode ter uma movimentação mais forte por conta dessa elevação de juros, por conta desse cenário de elevação de juros que você está descrevendo? A gente pode, acho que o ponto de até a Bolsa bateu a máxima histórica com a perspectiva de juros subindo, né? Eu acho que as pessoas podem até estranhar. Mas acho que tem uma questão de bons resultados das empresas, mas um ganho de credibilidade e um pouco o combate que o Banco Central vai ter da nova gestão, redução das incertezas após a fala do Galípolo. Eu acho que é um leve ganho de credibilidade em relação ao combate à inflação, à alta de juros, uma redução desse risco de controle desinflacionário, da inflação, perdão. Eu acho que isso pode trazer um cenário positivo para o câmbio, por exemplo. A gente pode estar até enxergando hoje essa movimentação após as falas do Galípolo das 2 semanas atrás, que a alta de juros está na mesa, uma redução da parte longa da curva, esse câmbio reduzindo, no fundo, uma redução das incertezas que a gente pode observar no Brasil. Incerteza, falando em incerteza, Gustavo, a gente